É sobre aprender a dar misericórdia. O perdão, ele é muito bonito até o dia que a gente precisa recebê-lo. O perdão é muito especial até o dia que nós precisamos do perdão. Sabe, nós precisamos entender, meus irmãos, que à medida que você medir, você será medido. Prosperidade abundante não é sobre apenas dinheiro, mas é sobre a capacidade de estender a mão, a capacidade de perdoar, a capacidade de reconciliar, a capacidade de reconhecer que aquilo que você rejeita ao próximo, uma hora você vai precisar. E isso nem sempre está ligado ao dinheiro, mas à misericórdia, à bondade. A Bíblia fala de um momento em que um homem devia dinheiro para um outro homem, e ele foi cobrá-lo. Mas esse homem também devia dinheiro para o grande rei. Então o rei fala para ele assim: olha, eu estou perdoando a sua dívida, pode ir, fique em paz. Ele não tinha como pagar. Aí esse homem que foi perdoado foi e cobrou o seu próximo, que também lhe devia dinheiro. O que ele fez? A misericórdia que ele recebeu, ele não estendeu ao que necessitava. Resultado, alguém viu o que ele fez. Isso é um texto bíblico, uma parábola bíblica. E foi e contou para o rei: falou, olha, aquele homem que o Senhor perdoou estava cobrando o homem, quase matando ele lá de uma dívida. E ele disse: eu não acredito, homem ingrato, eu o perdoei, ele deveria no mínimo perdoar também. Manda prender ele, traz ele para cá, agora ele vai ter que pagar com a vida. Sabe, irmãos, a gente acha muitas vezes que tudo que a gente faz está tudo certo. A gente muitas vezes se coloca numa posição muito perfeita. A gente espera que o irmão tire a trave do olho, ou melhor, o cisco do olho, e nós não tiramos nem a trave do nosso. Todos estamos em construção. Prosperidade bíblica é entender que eu preciso expressar generosidade, e não é só sobre dinheiro. Nós estamos terminando o ano, e quantas vezes nosso coração está rancoroso, está cheio de ego, cheio de razões, cheio de coisas que nós precisamos entregar ao Senhor. Nós precisamos aprender a estender bondade como recebemos. De graça recebei, de graça dai. Bondade, misericórdia, estender a mão, estender. Fico muito irritado. E aí eu chamo ele e falo: ó, pede perdão para sua irmã. Aí já trava. Pede perdão para sua irmã. Perdão. Aí fala: tá bom, perdão. Não, eu não estou ouvindo. Eu quero ouvir, perdão. Aí eu falo: ainda que você nesse momento no seu coração não esteja conseguindo perdoar, mas eu preciso que você faça isso. Você precisa fazer contra a sua vontade, porque perdão é uma decisão, não é sentimento. E a mesma coisa com a irmã. Pede perdão para o seu irmão. E lá em casa tem o princípio assim: se precisar, irmão, a gente faz comer no mesmo prato. Dá um garfo para um, uma faca para o outro. Um segura o bife e o outro corta. E vai se perdoar até consertar. Mas, irmãos, por quê? Porque senão nós vamos construindo um ambiente na nossa casa de rancor, de confusão, de contenda, de falta de sensibilidade espiritual. E nós perdemos de vista o propósito de Deus. Então estenda, fala comigo, estilo de vida. Prosperidade bíblica fala comigo, prosperidade bíblica tem a ver com caráter. É estilo de vida. E segundo,
Uma espiritualidade que transforma ambientes. Se eu quero viver uma vida biblicamente próspera, eu preciso desenvolver uma espiritualidade que transforma em ambientes. O texto diz: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que isso significa, irmãos? Abundância, excesso, plenitude. É a forma de Deus retribuir. Pessoas espiritualmente saudáveis melhoram a vida das pessoas à sua volta. A gente às vezes fala de prosperidade e fala assim: eu quero, né? O pipoqueiro vai lá, você vai comprar pipoca e você fala assim: eu quero uma porção de pipoca aí para mim. Você vê para mim, veja. Aí o pipoqueiro generoso vai lá, enche, aí ele aperta, ele balança até transbordar. Aí nisso aí a gente gosta, a pipoca veio generosamente. Mas quando a gente precisa estender generosamente o perdão, quando a Bíblia fala em que os discípulos questionaram Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 4 vezes? 7 vezes? E o Senhor fala para ele: não, 70 vezes 7. Aí eu sempre costumo brincar com isso, porque alguém vai na calculadora e calcula 70 vezes 7, 490, é isso, gente? 490, pronto. Está chegando lá, hein? Falta 90 vezes. Não! O sentido do texto que Deus está falando é abundância. Seja abundante em perdoar. Irmão, hoje, cada um de nós, se brincar, no pensamento, numa atitude, nós pecamos. Nós falhamos o tempo todo. Se Deus for te medir, olhe para cá. Se Deus for te medir generosamente como você mede os outros, como é que vai ser isso? Eu fico pensando de mim mesmo. Eu sou o primeiro. Se Deus falar assim: Heber, eu vou te medir como você mede as pessoas, vai ficar bonito, hein? Irmão, eu estou perdido. Eu estou perdido. Generosidade, prosperidade bíblica é entender que ser abundante com dinheiro é bom, mas ser abundante com a capacidade de perdoar, de reconciliar, de ajudar alguém, de reconectar pessoas. Eu e a pastora, às vezes nós temos que enfrentar situações de sentar com pessoa na igreja, irmãos que não falam um com o outro, de pegar e colocar na mesa e falar assim: filho e filha, se consertem, porque lá no céu não vai ter um quarto separado para você. Perdoa o teu irmão. Tamanha dificuldade. E a generosidade bíblica, a prosperidade bíblica é ter a capacidade de tornar ambientes saudáveis. Ser parte da ponte que constrói, que restaura pessoas. Você entende isso? Fala comigo: pessoas espiritualmente saudáveis. Grave essa palavra, irmãos. Não é espiritualmente perfeitas. É espiritualmente saudáveis. Elas melhoram a vida das pessoas à sua volta. Existe pessoa que chega em um ambiente, meu Deus, tem gente que, e pior, irmão, o que tem me assustado nos últimos dias, eu não vou falar nem crente, porque de fato crente até o diabo é, mas um cristão, que se diz cristão, gerar confusão, gerar contenda, gente, é inaceitável. E aí, você vê às vezes a pessoa, pior que o cabra, diz que é cristão, diz que é crente, que vai na igreja, que congrega. Eu sempre falo. Eu sou capaz de fazer isso. Eu estiver no mercado e eu ver você aprontando o barraco lá, e aí você fala: oi pastor, eu viro as costas andando. Não me chame. Não me inclua no seu vexame, pelo amor de Deus. Nunca te vi. Eu faço igual o Pedro. Não faço parte, nunca vi, não sei nem quem é.
equilíbrio. Não é envergonhar só o nome da igreja, é envergonhar principalmente o nome de Jesus. Prosperidade, irmãos, é sobre ter um caráter equilibrado, é sobre chegar nos ambientes e transformar os ambientes. Não é ser o bobo da corte que só faz graça. Besteira da boca. Sabe o que está fazendo? Você está mostrando que você biblicamente não é próspero. Ah, pastor, isso é religiosidade, só falar de igreja. Paulo disse que nem nas vossas conversas hajam conversas torpes, conversas de vergonha. Nos seus tempos de distração, de descontração, irmão, a boca fala do coração está o quê? Cheio. Irmão, se você conversar comigo, eu vou brincar, eu vou contar caso, mas vai acabar pendendo para um assunto. Jesus, Deus, a Bíblia, a palavra, porque isso permeia o meu espírito, meu coração, a minha mente. Aí você diz, é fácil, porque você é pastor. Não, irmão, não é isso não. É porque eu aprendi a amar Jesus, aprendi a caminhar com Ele, e estou aprendendo todos os dias. Então, é desejo, porque aquilo que você mais se alimenta, mais você vai buscar. Se você só se alimenta das coisas deste mundo, você não vai ter motivação para ler a Bíblia, não vai ter motivação para ouvir um louvor. A nossa carne, sabe o que ela gosta? Ela gosta de pecado. A nossa carne adora o pecado. Ela se lambuza com o pecado. É isso que ela deseja. Mas Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu renuncio, eu esmurro a minha carne. Eu não faço o que a minha carne quer, eu faço o que o Espírito quer. Então, tem gente que chega e pesa, estraga os ambientes, torna o ambiente. É ela que conhece muito de futebol. Gente, ela só vai ter o lado pessimista. É uma conversa que só vai para este lado. Mas está feio o negócio, está ruim, não sei o quê. Sabe, tem gente que é assim. O filho chega e fala, pai, passei de ano. Que bênção, filho, deixa eu ver suas notas. Você podia ter sido melhor aqui, né? Isso aqui, sei, né? Pô, seu filho passou. Talvez não foi aquelas notas top que você gostaria, mas ele não reprovou em nenhuma. Mas a gente só consegue ver o lado ruim. Ah não, porque olha só, podia ser 10, foi 9. Podia ser 9, foi 8. Então, nós precisamos aprender a celebrar o que é bom. Pessoas saudáveis, pessoas espiritualmente saudáveis, próspera biblicamente, ela aprende a ver o lado bom. Pastor, isso não é positivismo? Não, irmão. É uma postura de quem crê em Deus. Você pode observar um crente fervoroso, ele passa às vezes provas. Eu já falei para vocês que eu já fui visitar casebres, chão de barro batido, que a alegria era contagiante. E já entrei em palacetes, em que pessoas tinham medo de sair do quarto para ir no banheiro, com crise de ansiedade, depressão, de pânico. Não é sobre o quanto eu tenho, é sobre quem eu tenho. É sobre a presença de Cristo transbordando a minha vida. E aí, meu irmão, eu posso estar numa casa simples ou numa casa chique. Eu posso estar com muito dinheiro ou pouco dinheiro. As conquistas, o dinheiro não irão me mover e consequentemente não irão me parar. Porque eu estou pleno em Cristo Jesus. Então pessoas saudáveis, ela pega aquele texto de Paulo e diz assim,
eu não plantei isso, estou colhendo isso, então é uma prova. Se eu plantei, então Senhor, me ajude a vencer a colheita que eu plantei. Mas em tudo, Senhor, eu entendo que tudo coopera para o meu bem. O Senhor está cuidando de mim. Então você vê o lado bom das coisas. Uma pessoa saudável, biblicamente saudável e próspera com a sua mentalidade, ela procura abençoar os ambientes. Mas como é bom aquelas pessoas que aprenderam a estar felizes no Senhor. O texto de Paulo diz assim: alegrai-vos, abençoa o ambiente. A presença de Deus chega com ela. Às vezes ela não fala uma palavra bíblica, ela não falou uma profecia, ela não falou nada diferente, ela apenas chegou. E a sua presença vem carregada pela presença de Deus. Eu oro, meus irmãos, para esse ano que está por vir, nós venhamos ter uma postura diferente, nós venhamos cada vez mais ter esse entendimento. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para o Senhor. Você trabalha como professora, como professor, trabalha como advogado, você lida com gente, fala com Jesus: Senhor, o Senhor é o meu patrão. Aonde eu for, muito mais do que um negócio, muito mais do que profissão, que eu possa levar a tua presença nos lugares. As pessoas possam sentir paz, alegria. Que eu não esteja preocupado em pregar a placa da minha igreja e trazer as pessoas para o prédio da igreja, meramente falando, ou para uma religião. Que eu possa levar para elas a paz de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus, independente de números. Que eu possa exalar o perfume de Cristo. Gente, tem uma coisa que é complicada, é mau hálito, que normalmente quem tem não sente. A pessoa fala: será? As pessoas ao redor, você não, está tudo certo. Que nós possamos ter o bom perfume. Gente, quem gosta de um bom perfume aí, fala amém. Quando a pessoa está bem perfumada, moderada, nada exagerado, mas aquele perfume ela passa, ela deixa aquele ar: meu Deus, que perfume gostoso, que perfume bom. A gente até quer se aproximar um pouquinho mais para sentir um pouquinho mais. Meus irmãos, que Jesus venha derramar o perfume dele sobre você. Que aonde você for, você não leve religião. Você não leve, sabe aquele crente chato? Tem crente que é chato, irmão. Tem crente que é chato demais. Ele não é um abençoador, ele é um perturbador. Mas o cristão verdadeiro, ele alegra, ele é feliz, ele é cheio de paz. Ele não está preocupado em ganhar mais um para ele, ou para a igreja, para o sistema religioso. Ele quer levar o amor, a paz, a bondade. Uma pessoa biblicamente próspera abençoa as pessoas ao seu redor. Ela tem o bom perfume de Cristo. Fala para o seu irmão assim: você precisa do perfume de Cristo. Fala para ele assim: eu vou orar para Deus curar o seu mau hálito. O mau hálito espiritual, tá, gente? Todos aqui têm hálitos maravilhosos, pela fé. Aleluia. Aleluia. Penúltimo. Uma vida biblicamente próspera vai exigir de nós uma espiritualidade que revela o caráter de Cristo. Uma espiritualidade que revela o caráter de Cristo. Olha o texto: com a medida com que medirdes, vos medirão também. Deus nos mede pela nossa própria régua. Cabe aqui uma reflexão da nossa parte: como nós estamos tratando as pessoas. Isso não é só sobre casamento, família, não, é tudo, gente. As pessoas, a nossa vida como um todo. Como nós estamos tratando as pessoas? Como julgamos os outros? Como reagimos às ofensas? Está cheio de crente ainda que batizou com o braço para fora, né? Eu batizei, mas esse braço aqui continua para fora. Não mexe comigo não que vai ver. Né? Não me ofende não que vai ver. Vai se converter, irmão. Vai morrer de novo.
para o mundo. Como servimos o próximo? Quais são as nossas referências? A espiritualidade que abençoa começa no caráter de cada um de nós. Escute, irmãos, quem vive a espiritualidade de Cristo, quem vive a espiritualidade de Cristo não se vinga, perdoa, abraça, compreende, ajuda, constrói pontes, ama sempre. A espiritualidade divina, verdadeira, ela se manifesta quando ninguém está vendo, no secreto, na consagração, nas decisões morais, na pureza de coração, na honestidade, na integridade. Irmão, uma pessoa que tem uma espiritualidade que revela o caráter de Cristo, a maneira como ela negocia o dinheiro passa por esse filtro. A maneira como ela trata as pessoas passa por esse filtro. Como que Jesus faria? Nós temos que ter equilíbrio, irmãos. Olhe para cá. Se você trata as pessoas fora da tua família com mais carinho do que a sua família, está errado. Está errado. Se você tem mais paciência com um estranho do que com alguém da sua família, você está errado. Sabe por quê, irmão? É fácil ter paciência com quem você não convive. Sim ou não? Aí é muito fácil. Vai conviver. Vai morar junto. Vai trabalhar junto. Aí você vai ver. Né? A pastora Malvina está aqui. A minha esposa, a pastora Malvina e a Luizinha agora trabalham aqui no escritório com a gente. Eu fico observando às vezes. Cada um de nós temos um costume. E nós trabalhamos juntos, todo dia praticamente. Aí, se você for querer mudar as pessoas, você vai ter problema. Se a Mal falar assim, pastor, não faz assim, faz assim. Aí eu vou falar, tá bom. Aí daqui a pouco eu estou fazendo do mesmo jeito de novo. Você vai na minha mesa ali, eu sou muito metódico, gente. A minha mesa, que eu compartilho com a minha esposa, né? As coisas ficam sempre nos mesmos lugares. Você vai na minha casa, você quer achar minha carteira, está no mesmo lugar. A chave do meu carro, no mesmo lugar. Eu sou assim. Mas a minha família não é assim. Eu sou metódico. E chego a ser chato, né? Então, eu tenho a minha esposa e a Malva que não são assim. Ela se comporta diferente. A Cleo que diga, né, Cleo? Mas elas têm muitas qualidades que eu não tenho. Aí eu vou pegar a régua só do que eu não gosto delas e vou viver martirizando elas por isso. Gente, não adianta. A gente tem que aprender a conviver. Porque todo mundo é chato. Fala para o seu irmão assim, ó, parabéns, chato. Todo mundo. Ó, irmão, pastor, olhe para cá. Você fala assim, ó, poxa, o pastor Heber é legal. Pô, eu gosto tanto do pastor Heber. Você quer saber se eu sou legal, irmão? Pergunta para minha mulher. Chama ela. Fala, Simone, fala a verdade. O Heber, ele é tudo isso mesmo que a gente acha que é? Ela vai rir para você. Fala, claro que não. Ela fala, vai lá em casa. Esses dias quebrou. Esses dias não. Esses meses. Quebrou a caixa acoplada do vaso sanitário do nosso quarto. Tem 2 banheiros lá em casa. Do nosso quarto e banheiro social. O banheiro da casa, né? E aí, a minha esposa, amor, a linguagem dela, atos de serviço. A minha linguagem, tempo de qualidade. Aí ela, amor, benzinho, tem que arrumar lá o vaso. Não precisa usar lá. Quer chamar alguém, contratar alguém? Vê se no seguro tem alguma coisa. Não, deixa que eu vou resolver isso. Irmão, e eu gosto das coisas certas. Mas aí fui deixando. E ela se irritou ao ponto que ela falou, não, eu não vou falar mais nada. Porque se eu falar, eu vou perder ali. Então deixa Deus trabalhar. Aí, irmão,
Aí esses dias, aí eu fui usar o banheiro, aí eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui está quebrado. Não, pior, escuta, eu comprei o sistema para trocar, coloquei em cima do vaso, para mim não esquecer, e ficou lá, irmão. Ficou vários dias lá. E eu falei, Jesus, aí eu me irritei comigo mesmo, eu falei, meu Deus, hoje eu resolvo isso aqui. Aí eu parei. Mas e aí, irmão? A gente aprendeu que a gente precisa ajudar um ao outro, conviver um com o outro. Tem coisas que eu acho que a minha esposa nunca vai ver mudança em mim. Lamento dizer, meu amor. Como eu também acho que tem coisa que acho que eu nunca vou ver você mudar. Eu não vou expor aqui, que eu melhor expor a mim mesmo. Nunca exponha o seu cônjuge. Olha para cá, casados. Nunca exponha o seu cônjuge para outra pessoa. Os defeitos do seu cônjuge você guarda para você. Eu estou falando de mim mesmo. Mas não fica falando mal da sua esposa, do seu marido para os outros. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ah, não. Ah, porque você não sabe. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Se nós queremos ter uma vida biblicamente próspera, precisamos revelar o caráter de quem, gente? De Cristo. Olhe para cá. Tem uma cena no The Chosen que eu recomendo que vocês assistam, uma cena recente dos últimos episódios, em que Judas chega para consumar a traição de Jesus. Gente, eles montaram uma cena do Getsemane que eu nunca vi na minha vida. Eu não vou falar para não dar spoiler, você tem que assistir. Mas o momento em que Judas chega, ele olha para Judas. A cena é clara e dramatizada. Como a Bíblia está dizendo, ele chega, se aproxima, ele olha nos olhos de Jesus, com os olhos cheios de lágrimas. A cena é dramatizada. Quando ele se aproxima para beijar Jesus olha para ele e fala assim, meu amigo. Meu amigo. E Judas vai dar um beijo nele. E os soldados vêm e pegam Jesus. Jesus de frente com o seu traidor. Jesus, no momento da sua traição definitiva, chama o seu traidor de quê? Meu amigo. Meu irmão, a gente tem muito o que aprender. A gente tem muito o que crescer espiritualmente. A gente está cheio de razão. A gente acha que os outros são sempre imperfeitos, insuficientes, eles não prestam, mas a gente presta, a gente é bom o suficiente. Eu olho para mim mesmo, irmão, eu vejo o quanto eu tenho que evoluir, o quanto que eu tenho que avançar. Nós precisamos desenvolver uma espiritualidade bíblica, à luz da palavra de Deus, à luz do modelo de Cristo. Fala comigo, com a medida que medirdes, vos medirão também. Irmão, se alguém fez uma coisa de mal para você, é da sua família, é do seu trabalho, é da igreja, fique tranquilo, ela vai colher na mesma medida. Você não precisa se preocupar fazer nada, ela vai colher na mesma medida. Fique em paz. A Bíblia diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Não queira assumir o papel de Deus, porque o único que tem poder de julgar, sentenciar e se vingar é Deus, porque Ele é perfeito, não há falha nele, Cristo não há falha. Então nós precisamos revelar o caráter de Cristo. Então como você está lidando com as pessoas, com o dinheiro, vai revelar se Cristo está em você ou não. Quando ninguém está vendo, como você trata, como você se comporta, como você lida com as decisões éticas e morais. Não é sobre quem está vendo ou não está vendo, é sobre a sua consciência, é sobre a sua conduta diante do Senhor. É isso que conta. Deus vê o coração, irmãos, no secreto, e Ele recompensa publicamente. Nós precisamos ter isso claro. E por fim, para nós orarmos e ceiarmos, uma espiritualidade que atrai a recompensa divina.
A promessa é: ser-vos-á dado. Não se trata de uma teologia de barganha. Trata-se de princípio espiritual estabelecido por Deus. Quem vive para abençoar, recebe consolo, recebe provisão, recebe paz, recebe portas abertas, recebe o sustento de Deus. Deus devolve sempre em abundância. O texto diz que Ele devolve boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus faz questão de mostrar que ninguém perde por fazer o bem. Ninguém perde, ninguém fica no negativo por fazer o bem, seja qual for a circunstância. Pastor, os discípulos se irritaram com Jesus. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus porque eles esperavam que Jesus fosse reagir com as pessoas segundo a humanidade. Mas Jesus reagia segundo um filho de Deus, como um homem de Deus e como o próprio Deus. O mundo quer que você reaja. O mundo quer que você faça o que o mundo quer. Sabe eu tenho uma história que eu sempre conto. O rapaz que era um doido no volante, dirigia que nem um maluco, e ele falava assim: eu não consigo parar, eu sempre ouço uma voz que me diz: vai que dá, vai que dá, vai que dá. E ele ultrapassava os carros, ele fazia loucura. E um dia ele está ultrapassando um caminhão e correndo, de repente veio um caminhão de frente e a voz dizia: vai que dá, vai que dá. E ele pôs o máximo do carro, encheu o motor e de repente ele mesmo começou a ver que não ia dar. Ele ia dar de frente com o caminhão. E aí a voz no ouvido dele falou assim: tô fora. Tem gente que está ouvindo o diabo e achando que é Deus. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Aí quando você se lascar todinho, o diabo fala assim: tô fora. Te vira, agora você é o teu problema e o teu problema. Não se iluda, irmão. Se Jesus tivesse pego na espada para guerrear com soldados, para mostrar poder, Ele não tinha ido para a cruz. E Ele não tinha cumprido o seu propósito. Se Ele fosse agradar os discípulos, Ele tinha resistido à prisão. Se Ele fosse ouvir Pedro, Ele ia dizer assim: é verdade, Pedro, eu não devo morrer na cruz não. É melhor não. O que foi que Ele disse? Olha só, irmão, não agrade pessoas, agrade a Deus. E quem sabe assim você vai agradar algumas pessoas. Quando Pedro questiona ele de morrer: o Senhor não vai morrer, eu não aceito, eu não vou deixar o meu Senhor morrer. Que é isso? Ele podia falar assim: eu não vou falar nada para Pedro, porque eu não quero entristecer Pedro, tadinho. Vai ficar chateado, né? Eu não quero magoar ele. Não, o Senhor olha para Pedro, o mesmo Pedro que o Senhor falou assim: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro, esta revelação veio de Deus para você, quando Ele disse: tu és o Filho de Deus. Para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor não poupou correção, falou para ele assim: para trás de mim, Satanás. Você não pensa como Deus pensa, você não vê como Deus vê. Irmão, tem muita gente aqui que precisa começar a falar isso. Para trás de mim, Satanás. Sai do meu caminho, diabo. Eu não vou fazer a tua vontade. Eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que Deus manda eu fazer. Irmão, tem 21 anos que eu pastoreio na minha vida, e eu falo isso insistentemente. Eu nunca padeci por obedecer à vontade de Deus. Eu nunca fiquei no prejuízo por abrir mão de alguma coisa que a minha carne dizia para mim que era o certo. Eu nunca fiquei para trás, pelo contrário, todas as vezes que eu renunciei à minha vontade, que eu padeci por amor a Jesus, que eu decidi obedecer, eu sofri, mas a minha recompensa foi muito maior. Não troque o barato, o bobo, o trivial por aquilo que é eterno. Uma vida biblicamente próspera é passar pela dor. Cristo disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É dor, é sofrimento, é batalha, é provas. Só que a Bíblia fala que depois que Cristo venceu a morte e a cruz, Ele está sentado à direita do Pai.
A Bíblia fala que ele não se usurpou em ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, e Deus o honrou à mais alta autoridade. O nome que está acima de todos os nomes. Ele não trocou uma glória terrena por uma glória eterna e futura e constante. Não troque a glória eterna por um momento besta, bobo, banal. Homens, mulheres, jovens, não troque uma vida santificada por 8 minutos de sexo, por 10 minutos de prazer. Não, pelo amor de Deus, não seja ignorante. Santifica a tua vida. Fuja do pecado, não enfrente o pecado. Você quer uma vida biblicamente próspera? Ela começa pela santificação. Ah, pastor, você fala porque você é pastor. Eu sou homem. Eu estou vivo, irmão. Eu sou ser humano. Estou sujeito às mesmas tentações que vocês. Cristo, como ser humano, 100% homem, 100% Deus, esteve sujeito às mesmas tentações que nós. Mas ele decidiu, ele escolheu, ele tomou uma posição e falou: não, eu vou fazer a vontade do Pai. Irmão, é mais fácil fazer o fácil. Ah, corta caminho. Ah, é só aqui. Meu Deus, por favor, ouça a palavra de Deus. Essa última Santa Ceia, nós vamos ceiar. Não tome Santa Ceia como se fosse um copo de suco, pelo amor de Deus. Não coma do pão como se fosse mais um pedaço de pão que você pega na padaria. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. A minha Bíblia diz: quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Se posicione. Não troque o teu futuro de bênçãos no ministério, com a tua família, com as tuas finanças, por negócios baratos. Vocês têm visto na internet, gente, dinheiro sério vem com trabalho. Vocês estão vendo o Banco Master, é uma vergonha, eu não quero entrar nesse detalhe, mas gente, famoso ditado: quando a esmola é demais, o santo é um ditado, e é verdade. Irmão, está muito fácil, é muitos ganhos. Abre o teu olho. Abre o teu olho. Não, tem crente. Nós começamos essa série com essa conversa. A estatística saiu no Brasil de que muitos cristãos estão viciados em jogos de bet. E nós estamos vendo no Senado, no Congresso Nacional, as CPIs, as investigações mostrando que a grande maioria dos bets está associada ao crime organizado. E tem crente se lambuzando com isso. Irmão, dinheiro vem com trabalho. Trabalho sério. Levanta cedo. Às vezes dorme tarde. Planejamento. Fidelidade ao Senhor. Deus prospera. Deus abençoa. Mas aquele ganho que vem de uma vez, repentinamente, irmão, fique atento. Toda casa que constrói muito rápido, sem fundamento, ela vai cair. Por favor, ouça a palavra do Senhor. Vamos lidar com isso. Vamos ser cristãos biblicamente prósperos em todas as áreas. Eu concluo. A espiritualidade que abençoa não é mística, nem complicada, nem uma dádiva para pessoas iluminadas. Ela está acessível a todos nós. Ela é simples, ela é prática, ela é bíblica, ela é transformadora. Jesus nos chama para dar mais e exigir menos. Fala comigo: dar mais, exigir menos. Você quer que as pessoas melhoram? Começa por você. Que o mundo melhora? Começa por você. Se eu, como pastor, quero que a minha igreja, meus irmãos melhorem, eu tenho que ser o primeiro. Eu chego aqui e falo: irmão, vocês têm que orar. Eu não oro. Irmão, vocês têm que dar o dízimo. Eu não dizimo. Irmão, vocês precisam ser fiel. Eu não sou fiel. Pensa, irmão, vocês têm um pastor aqui que tudo que fala não vive 1%. Vai dar certo isso, irmão? Não vai. É muito fácil a gente querer cobrar dos outros o que a gente não faz. Seja um padrão. Seja um modelo. Você quer que os seus
Grupo da célula melhore. Você, líder de célula do GC, seja um bom líder. Você quer que os seus funcionários melhorem? Seja um bom gestor, um bom líder lá no seu trabalho. Não adianta, irmão, é modelo. Famoso ditado: palavras convencem e exemplo arrasta. Eu falo com muito amor e temor. Nós estamos construindo um lar lá em casa, pouco a pouco. E eu fico muito feliz quando eu vejo meus filhos orando. Quando eles procuram oração, quando eles se voltam para Deus, quando eles chegam: papai, ora por mim. Quando eles creem na minha oração. Eu não sei vocês, irmãos, e nem todo mundo teve esse privilégio, e eu considero um privilégio ter pais, servos de Deus, mas eu creio na oração da minha mãe, do meu pai. Às vezes tem situações que eu ligo para ele e eu falo assim: pai, eu sei orar, eu creio na oração, mas eu estou numa situação tão difícil que eu só vou crer se o Senhor orar. Ora por mim agora. E ele fala: meu filho, eu creio, vamos orar. E Deus faz o milagre. Que os teus filhos, quando pensarem sobre espiritualidade, a primeira pessoa que vem na mente deles não seja o pastor, não. Seja você, irmão. Quando pensar sobre vida de fé, de oração, de convicção, eles não pensem no pastor. Eles pensem no pai, na mãe, no irmão, que são modelos, são referência para eles. Que nós venhamos nos posicionar assim, praticar isso. Compreender esta verdade. Estamos chegando ao final desta série. Tem um provérbio que diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Você pode falar comigo? Diga comigo: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Eu não vou nem explicar, vou deixar você refletir sobre este princípio desse provérbio. E oremos, meus irmãos. Lembre-se, uma verdadeira prosperidade bíblica não é sobre o quanto eu tenho, mas é sobre quem eu tenho. Quem você tem? Eu pergunto: quem tem Jesus? Quem aqui tem Jesus? Quem tem Jesus? Tem mesmo, irmão? Tem mesmo? Eu vou fazer que nem Jesus para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Eu acho que a nossa resposta tem que ser: Senhor, tu sabes. E que Ele nos ajude, irmão, a ser melhor que nós mesmos. De quem? Melhor que nós? Ó, se a sua vida está difícil, por favor, não vai estragar a vida de ninguém, não. Já está bom o que você está fazendo agora. Pede para Deus ter misericórdia para restaurar o que você está lutando para restaurar. Não vai estragar mais alguém, não. Vai para o seu quarto, fecha a porta, deixa Deus mudar o cenário. Mas vamos viver a vontade de Deus. Eu oro para que a tua vida, tua casa, tua família, ministério, tudo que Deus tem confiado a você, seja dirigido pelo Espírito e você desfrute de uma verdadeira prosperidade bíblica. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que a vontade do Senhor é o que, irmãos? É boa, é perfeita e agradável. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir Jesus bem forte, aleluia. Fique de pé, por favor, no seu lugar, se você puder. Vamos fazer uma oração e vamos nos preparar para tomar a Santa Ceia, a última ceia de 2025. Feche os seus olhos por alguns segundos. Faça uma oração aí agora. Fala para Jesus: Jesus, me ajuda a ser uma pessoa biblicamente próspera. Me ajuda a viver a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Trabalha em mim, através de mim. Eu não sou nada sem ti. Sou falho, sou pecador. Eu careço da tua graça, da tua misericórdia. Fala para Ele. Expressa a sua oração agora.
diante do Senhor. Pai, nós oramos juntos nessa manhã e nós nos submetemos à Tua vontade. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, o que se passa, quais são as nossas motivações, as nossas intenções. O Senhor sabe, ó Pai, o Senhor conhece tudo. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E nós precisamos, Pai, da Tua graça. Precisamos da Tua força, da Tua sabedoria para viver uma vida abundante, uma vida biblicamente próxima, uma vida que vive plenamente a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito. Senhor, toma nas Tuas mãos cada família, cada pessoa, cada irmão, cada membro dessa casa, deste corpo, Senhor, espiritual, a família de Cristo. Nós nos submetemos a Ti, ó Pai, e nós te dizemos: eis-nos aqui, Senhor, cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ainda em espírito de oração, o texto da ceia. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23. Aleluia. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão